nossas boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nessas reuniões virtuais do Lar de Teresa. E hoje nós estamos iniciando mais uma. E alguns lembretes para vocês. Informar que a nossa livraria ela está atendendo pelo WhatsApp ou por e-mail, e é só acessar o site do Lar de Teresa para que se consiga, então, fazer os pedidos. Lembrando também que o inverno já se aproxima e nós estamos iniciando a campanha do cobertor de 2020. É claro, como tudo, esse ano de uma forma diferente, em função das circunstâncias que todos nós estamos passando. E, então, aqueles que desejarem fazer as suas doações poderão fazê-lo através da transferência bancária. E os dados também estão no nosso site. Então, agora nós vamos iniciar a nossa reunião com a nossa página de abertura. A página de hoje, ela está no livro Conduta Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. E nós vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem de número 9, que se intitula Na Sociedade. Desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhe exornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Libertar-se das injunções sociais que funcionem em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Em injunção alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar ou pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Palavra de Paulo, anotada na Epístola dos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Vamos à nossa prece, nos preparando para as reflexões dessa noite.
pedindo a permissão aos nossos guias espirituais, pedindo a permissão a Deus, para que possamos de coração aberto receber os ensinamentos tão necessários à nossa vida, receber água fresca que possa dessedentar nossa alma. E assim, Senhor, em Teu nome, damos início à nossa reunião, às nossas reflexões nessa noite. E estaremos, então, ouvindo o nosso querido Cláudio, a quem damos a palavra para prosseguir na nossa reunião. Graças a Deus. Nós, inicialmente, saudamos a todos os que estão nos acompanhando nesse momento e pedimos aos nossos amigos espirituais, a Jesus, para que estejamos sob a sua bênção, né, e sustentados por eles. Por fazer parte do grupo da diretoria nesse momento, nós queremos aproveitar a oportunidade para transmitir alguns esclarecimentos e uma breve mensagem sobre este momento que nós estamos passando. Inicialmente, nós agradecemos a todos os que estão colaborando com o Lar Teresa na sustentação de todos os nossos trabalhos. Isso inclui pessoas e instituições, conforme nós temos divulgado nos comunicados que a diretoria tem feito. E não são apenas as doações de caráter material, financeiro, mas também a participação dessas pessoas nas nossas atividades de estudo, nas irradiações, nas preces, que nós temos realizado sistematicamente. As nossas atividades presenciais, como as reuniões públicas, atendimento fraterno e outras, elas estão suspensas desde o dia 16 de março. Então, nós acabamos de completar 3 meses, desde que as medidas de isolamento e distanciamento social foram colocadas em prática na nossa cidade. E nós só retornaremos a essas atividades quando nós tivermos segurança e confiança, e faremos isso de forma gradual e considerando as orientações das autoridades de saúde. Isso em respeito aos nossos colaboradores, como também aos nossos frequentadores. Nós estamos vivenciando uma situação inédita na nossa história recente, uma situação inesperada, e que exige muito de nós no que diz respeito à serenidade, ao equilíbrio e, sobretudo, muita confiança na assistência dos nossos amigos espirituais. Em síntese, o Lar de Teresa está com as suas instalações físicas fechadas, as reuniões e atendimento direto ao público, porém a instituição ela continua operando transitoriamente, de forma adaptada ao que o momento atual exige. Então, isto posto, nós vamos passar a reflexão em torno do tema proposto para a exposição doutrinária deste encontro, que é o espírita no momento atual. O momento atual, nós podemos considerar este específico, pelo que estamos passando, ou atualidade, que abrange a chamada era contemporânea. Mais especificamente, dentro dessa era, alguns especialistas entendem que nós estamos, na nossa história, passando pela chamada era da informação, ou era digital, face à expressiva presença dos meios digitais nas nossas comunicações e inúmeras facilidades que fazem parte do nosso cotidiano. Como, por exemplo, este meio que nós estamos agora utilizando na nossa exposição, fazendo chegar em seus lares ou onde quer que estejamos,
esta mensagem, esta reflexão que agora nós fazemos. Este momento específico que nós estamos vivendo, o agora, ele tem no seu bojo uma grave e importante crise de saúde, ou crise sanitária, mas que está associada a outras crises, conforme nós temos acompanhado no noticiário de nosso cotidiano. Existem questões relativas à economia, à política, aspectos sociais, comportamentais, que afetam não apenas a nossa sociedade aqui no Brasil, mas também outras, mundo afora. E essa crise afeta a todos, ela é geral, afeta a todos indistintamente. Essa é a nossa percepção. É claro que alguns são mais vulneráveis do que outros. Alguns estão passando por dificuldades mais agudas que outras pessoas. Passam mesmo por privações. Quantas pessoas perderam o seu meio de sobrevivência, o seu ganha-pão, oportunidades de trabalho. Pessoas que perderam entes queridos. Alguns que perderam quase que a família inteira. Além das incertezas que todos nós estamos tendo em relação ao futuro próximo, que nós vamos vivenciar a partir de agora. Este tema, o espírita no momento atual, certamente que nos enseja muitas reflexões. Nós poderíamos reservar um tempo muito maior para fazer e discutir as muitas questões que este tema enseja. Mas nós temos um tempo restrito neste momento e nós vamos, então, trazer algumas pontuações, algumas reflexões dentro de alguns aspectos que nós entendemos que sejam importantes para este momento. Primeiramente, falemos sobre o valor da vida e do meio ambiente. Toda essa movimentação que está acontecendo nos últimos meses, ela se relaciona a um grande esforço que está sendo feito no sentido de preservar a vida humana. Numa escala talvez sem precedentes. Certamente que a maioria de nós, da geração que está hoje vivendo aqui na Terra, não passou por uma situação como essa em que as ações tão fortes, né, que estão acontecendo mostram essa relevância da vida. Nos parece que está emergindo uma consciência coletiva no sentido de que a vida tem uma importância maior. E isto vai além do nosso instinto de preservação e de sobrevivência. Isso nos chama atenção porque nós estamos sacrificando muitas coisas para que a nossa vida, a vida de cada um de nós, seja preservada, né? Seja mantida na sua integridade. Então, nós estamos sacrificando força de trabalho, empregos, relações afetivas, porque estamos isolados em nossos lares. Muitas pessoas estão sozinhas ou com pouca companhia, né? Porque este isolamento social, esse distanciamento, ele é apontado, até o momento, como a medida mais eficaz para combater a disseminação desse vírus. Então, nós, de forma consciente, atendendo aos apelos e recomendações da área de saúde, nós estamos fazendo esse isolamento para protegermos a vida, porque ela adquiriu, na nossa percepção, na nossa consciência, uma importância muito grande. Nós sentimos uma ameaça, porque nós não podemos avaliar de que maneira o nosso organismo reagiria se a gente tiver o contágio. E há um receio, naturalmente uma grande ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas porque não sabem como reagiriam. É diferente de outras enfermidades que são conhecidas da medicina, porque se nós somos acometidos, por exemplo, com um forte resfriado ou uma outra enfermidade, nós recorremos a um médico, a um serviço de saúde, e sabemos que existem tratamentos eficazes. Evidentemente que
A morte acontece em muitas circunstâncias, mas, neste momento, nós vivemos uma ansiedade, porque trata-se de uma ameaça e de um inimigo, digamos assim, da nossa saúde, que ainda não é bem conhecido. Então, é algo que nós precisamos também trabalhar para evitar uma dose maior de sofrimento. Daí nós sempre pontuarmos que é muito importante nós termos calma e serenidade. Para nós, que somos espíritas, que temos uma crença de natureza religiosa, transcendental, a vida na Terra é transitória. Nós sabemos que somos espíritos encarnados, que nós estamos passando por aqui por um determinado tempo, necessário ao nosso progresso, às nossas conquistas evolutivas. Mas nem por isto a vida deixa de ter importância. Ao contrário, essa foi uma oportunidade que cada um de nós, individualmente, conseguiu para virmos à Terra e termos aqui as experiências necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso progresso espiritual. Então, sim, nós temos que dar à vida um valor muito importante. Esta questão da importância da vida nos faz lembrar algumas colocações que um físico brasileiro, que hoje está ganhando muita notoriedade pela sua presença em muitas palestras e debates, entrevistas que ele tem participado, que é o Marcelo Gleiser. Por sinal, nascido aqui no Rio de Janeiro, mas hoje radicado nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa que tem feito um trabalho de divulgação do conhecimento científico, ele tem uma linguagem muito acessível, sobretudo para o público mais jovem, e consegue transmitir ideias e conhecimentos de natureza científica para nós que somos leigos. E no ano passado, o físico Marcelo, ele foi premiado, foi agraciado com o chamado Prêmio Templeton, que é oferecido a pessoas que têm dado, com o seu trabalho científico, importantes contribuições na área da dimensão espiritual da vida. E isso ele tem feito com o seu trabalho. Aqui não se trata do estudo da natureza espiritual da criatura humana, da forma como nós espíritas estudamos, mas do lado transcendental, do lado que seria a essência da realidade humana. Na sua percepção, o ser humano ele tem uma importância que transcende a sua vida biológica, ao ser animal que todos nós somos. Então, essa percepção dessa dimensão espiritual é destacada e certamente que vem ao encontro da visão que nós temos do ser humano, como um espírito ligado a um corpo com uma existência transitória. E ele, Marcelo, sendo também estudioso da astronomia, ele nos fala também de um outro aspecto que realça ainda mais a importância da vida aqui na Terra. Diz ele que, com propriedade, obviamente, que se nós olharmos ao nosso entorno, nós estamos agora nos referindo à vida do cosmos, nós não encontramos por perto nada que se assemelhe à vida aqui na Terra. E ele afirma mais ainda, e este é um pensamento, obviamente, de todos os cientistas sérios, de todos aqueles que buscam, né, o conhecimento da verdade. A probabilidade de haver vida organizada, inteligente e desenvolvida como a nossa é muito pequena. Isso leva a uma conclusão da parte dele, no sentido de que a vida é muito rara. A vida aqui na Terra, segundo o seu ponto de vista, é muito rara. Razão porque ela deve ser muito valorizada. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada. E ao falar sobre isto, o Marcelo destaca a importância do meio ambiente, da Terra, no sentido de que ela tem que ser preservada como um ambiente, um habitat
da geração atual e das gerações que estão por vir. A geração dos nossos filhos, dos nossos descendentes. A nossa geração tem sim que ocupar com ações e medidas nas pequenas e nas grandes coisas, no sentido de preservar a vida aqui na Terra. Então, ele tem feito um discurso para despertar nas pessoas a consciência e o cuidado que nós temos que ter com o nosso planeta, com o ambiente onde nós estamos vivendo. E é claro que, ao refletirmos sobre isso, nós vamos percebendo que há muitas coisas que nós podemos fazer para direcionar a nossa conduta de uma maneira mais equilibrada e que possa, individual e coletivamente, contribuir para que a vida na Terra seja preservada e que o nosso planeta continue ainda por muito tempo como um ambiente adequado à morada desses espíritos que precisam encarnar, como nós, para empreenderem o seu progresso espiritual. Então, nós perguntamos, de nossa parte, espíritas, quais são as nossas preocupações com relação ao meio ambiente? O que nós temos feito para preservar a Terra? E nós sabemos que existe um desequilíbrio, que nós precisamos empreender um esforço para que se alcance aquilo que se chama de vida sustentável, em que a Terra seja capaz de doar, digamos assim, de ser usada nos seus bens naturais para trazer conforto, uma vida digna aos seus habitantes, aos seres humanos, que somos nós, e a todos os outros seres que fazem parte da natureza, e ela, ao mesmo tempo, ser preservada, não ser agredida, a ponto de ameaçar um desequilíbrio que vai colocar em risco muitas espécies, inclusive a nossa. Então, este é um tema dos mais importantes e relevantes e que nós, obviamente, como espíritas, temos que estar atentos e preocupados. A questão do necessário e do supérfluo, por exemplo, do consumismo, porque a questão do consumismo está ligada a toda uma cadeia de produção dos mais variados itens, né, que fazem parte da vida moderna. E a gente se pergunta, será que tudo isto é necessário? Esses momentos de reclusão, de distanciamento, de uma vida mais em casa, porque todos ou quase todos de nós estamos passando, não tem nos levado a pensar sobre, efetivamente, o que é necessário e fundamental para uma vida, para o nosso bem-estar? O que é suficiente para que a gente esteja bem? Será que não haveria em nossas vidas muitos itens que poderíamos considerar supérfluos? E na medida em que nós passarmos a modificar os nossos hábitos, talvez amanhã, num futuro a médio prazo, a própria sociedade vá se reorganizar para produzir aquilo que é mais importante e essencial. E isto começa com a nossa conduta, a maneira como nós consumimos, como nós usamos todos os bens que são colocados a nosso serviço. Este é um ponto, então, que nós deixamos para a nossa reflexão. Uma outra questão atrelada ao ponto inicial, né, a questão da vida, diz respeito aos cuidados do nosso corpo. Então, neste momento, nós temos acompanhado assim muitas entrevistas, muitos comentários e muitos debates, né, sobre a questão da saúde. E, obviamente, que o nosso corpo acaba adquirindo uma importância muito grande, porque nós estamos preocupados em preservar a sua saúde. Esta preocupação é legítima, é natural, e ela não deve fazer parte apenas do nosso instinto de sobrevivência, da proteção que nós instintivamente aplicamos, mas é saber que o nosso corpo ele precisa funcionar como um bom instrumento para a expressão do nosso espírito. É importante que ele esteja bem. É importante que ele possa ser utilizado para que nós cumpramos as nossas missões enquanto seres espirituais. Então, agradeçamos a bênção de termos um corpo saudável,
Agradecemos pela oportunidade de cuidar deste corpo para que ele funcione bem pelo tempo necessário à nossa estada aqui na Terra. Isso é verdadeiramente uma bênção. E nós perguntamos, nós ainda somos escravos dos vícios materiais? Já nos libertamos desses vícios? Porque eles são nocivos à nossa integridade física. Eles podem abreviar a nossa vida. A nossa alimentação, ela é equilibrada, ela é saudável? Nós temos consciência do que nós utilizamos para alimentarmos? E hoje há tantas informações, há tantas orientações de grande valor que nos ajudam a conhecer melhor o nosso corpo e a utilizarmos de forma adequada, né, o conhecimento científico para que a gente possa dar ao nosso corpo o equilíbrio e a saúde que são necessários para a morada temporária do nosso espírito. Então, cuidar do corpo sem aquela ideia, né, da preocupação exagerada, né, com o nosso porte físico, com a nossa beleza, mas termos uma apresentação distinta, demonstrarmos com a nossa aparência que nós somos zelosos e preocupados com a nossa integridade física. Então, este é um segundo ponto que nos trouxe assim, a reflexão para este momento que nós estamos vivendo. Uma outra questão diz respeito à importância da ciência. Porque, ao acompanharmos os acontecimentos desse momento, nós percebemos a extraordinária importância das pessoas que hoje são ligadas à área médica. E todo o esforço que está sendo feito na pesquisa e na busca dos remédios e a explicação para podermos ter contra esse vírus, né, a medida necessária para controlá-lo e preservar a nossa vida. Então, nós temos visto a importância, o realce que essas pessoas ligadas à saúde têm nesse momento, genericamente chamamos de ciência. E nós temos que dar à pesquisa científica e a todo o conhecimento científico a devida importância. Vamos lembrar que Allan Kardec foi um homem muito identificado com a ciência. E ele utilizou, digamos assim, um método científico de observação. O tratamento de todas aquelas informações que foram reveladas nas comunicações, né, a começar pelos fenômenos das mesas girantes, aquilo tudo foi tratado de uma forma muito cuidadosa, muito cautelosa, isenta, como deve ser todo o trabalho científico. Se vivesse nos dias atuais, certamente que Allan Kardec seria um homem profundamente identificado com tudo aquilo que é objeto da pesquisa científica e da maneira como a ciência trata as questões da vida e da natureza. Ele próprio lembra e afirma, melhor dizendo, no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, que trata do caráter da revelação espírita, que a doutrina espírita ela é progressista. Significa isto que ela gradualmente incorpora as conquistas e as revelações que vão surgindo no tempo, graças às descobertas científicas. Nós não devemos ter nenhum temor quanto a isso. Ao contrário, nós vamos ler um trecho que está no item 55 deste capítulo 1 da Gênese, e que nos fala sobre o caráter da revelação espírita. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E esta deve ser a nossa posição em relação às descobertas científicas que enriquecem o nosso conhecimento.
Vamos considerar que os cientistas trabalham com fatos e com evidências, e obviamente que eles são muito cautelosos na afirmação acerca das questões de natureza metafísica, da vida extracorpórea. Então, a gente tem uma sensação de que há um distanciamento entre a ciência e a religião. E existem razões históricas, né, que explicam esse distanciamento. Nós sabemos que existem hoje homens de ciência que são declaradamente céticos, que até combatem essa ideia aparentemente nociva de ser crente, de acreditar em Deus, de acreditar na realidade espiritual. Mas nós temos que fazer um contraponto. Talvez existam razões no entendimento dessas pessoas, desses cientistas, para se colocarem dessa forma. Nós entendemos que há um ponto de equilíbrio, há um ponto assim de bom senso onde nós podemos nos colocar. A nossa fé, a nossa crença, como muito bem coloca Kardec, ela deve ser construída sobre a razão, sobre a lógica, sobre aquilo que fica evidenciado pelo nosso entendimento. É claro que existe uma intuição, uma percepção íntima para a qual a gente não pode fazer demonstrações de caráter científico. Mas tudo que nós construímos na nossa crença tem uma lógica, tem uma razão de ser. E isto tem um valor extraordinário. Nós não devemos ter uma fé cega. Nós devemos acreditar porque compreendemos. E esta é uma questão muito trabalhada no movimento espírita. As pessoas, ao fazerem a sua exposição, procuram incutir nas pessoas essa ideia. Nós temos a liberdade de raciocinar. Nós não podemos ser escravos de ideias, de pensamentos e de dogmas. Só aceitar o nosso entendimento íntimo nos revela que é correto. E convenhamos, né, a verdade é sempre muito relativa, porque nós próprios, na medida em que amadurecemos, vamos modificando a nossa compreensão acerca de todas as coisas. Mas de uma coisa, certamente, hoje nós temos certeza. Existem espíritos, há seres espirituais que convivem conosco e a sua revelação nos seus ensinamentos são muito importantes. Estabelecermos o nosso entendimento acerca da vida como um todo, nas suas múltiplas dimensões, e o que é mais importante, na maneira como nós nos colocamos nesta realidade onde hoje nós estamos situados. E, finalmente, façamos algumas considerações sobre o último aspecto que nós destacamos para a reflexão nesta exposição, que é exatamente a questão da conduta social, que é um tema, inclusive, da mensagem do André Luiz, que foi lida no início do nosso encontro. Nós estamos no mundo vivendo as experiências, de forma consciente ou não. Para muitas criaturas, né, a vida vai acontecendo assim de uma forma assim, meio que no automatismo. Mas nós, que acreditamos e temos certeza da realidade espiritual, devemos ter um modo consciente de perceber a forma como essas experiências vão acontecendo. Quando uma situação difícil acontece e aparece à nossa frente, como devemos proceder? Por que razão esta situação apareceu? E se não há nenhuma causa aparente, como reagir? Qual a maneira mais saudável de reagir diante das chamadas provações? Isto é que faz a diferença no aproveitamento das experiências que a vida naturalmente traz para todos nós. Esta vivência de forma consciente, perdão. Então, alguns apontamentos que nos parece são assim muito importantes para lastrear aquilo que deve ser a nossa conduta. E desde já devemos esclarecer que a nossa conduta e o nosso
comportamento na vida, na sociedade, nós, enquanto seres sociais, isso não deve estar atrelado a um dogmatismo, a uma obediência cega a orientações que partem desta ou daquela pessoa ou daquele espírito. Não. Nós devemos ter uma conduta e agirmos da forma mais natural possível, mais espontânea possível, mas construindo de forma consciente uma maneira diferenciada de ser. Isto certamente destaca o espírita cristão do tipo comum, que não tem nenhum compromisso a começar com a sua própria consciência. Então, a nossa conduta deve resultar, primeiramente, do compromisso com a nossa própria consciência, e não por obediência a esta ou aquela determinação de caráter religioso. E esta é uma percepção que nós temos da doutrina espírita, que vem ao encontro daquilo que os espíritos revelam. Os espíritos superiores, eles não nos ordenam a fazer nada que, no entender deles, é o melhor e o correto para nós. Uma vida diferente, quer dizer, uma maneira diferente de ser, que eles sabem que é mais saudável para nós. Todo o esforço feito na realização de uma vida, de uma encarnação, todo o trabalho de nos conectarmos a um grupo familiar, a termos um novo corpo, a passarmos pelo processo da infância, né, da juventude, até atingirmos a idade madura, toda essa energia que é gasta, né, no tempo, ela tem uma importância extraordinária. Mas os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não querem que nós sejamos cegos de forma, obedientes de forma cega, mas que nós vivamos de uma maneira consciente, com os princípios e valores que gradativamente nós vamos incorporando. Então, o trabalho de revelação dos espíritos, no seu aspecto moral, visa exatamente transmitir para nós essas ideias que vão, aos poucos, favorecer uma vida mais feliz e mais saudável. Então, nós perguntamos, ainda somos escravos dos vícios materiais? Nós também seríamos escravos dos vícios morais? Ou temos feito algum esforço para combatê-los? Por exemplo, não nos deixarmos corromper, sermos honestos nos nossos atos, junto às pessoas com quem nós convivemos, na sociedade como um todo. Isso tem um valor extraordinário. Se nós erramos, ser honesto e reconhecer o erro tem muito mais valor do que escolher uma coisa distinta do que nós somos. Outro valor importantíssimo neste momento, haja visto os acontecimentos que vão passando nesta hora, não ser preconceituoso. Quem de nós realmente, efetivamente, não tem nenhum preconceito? E há várias dimensões, né, quando nós falamos de preconceito. Então, também muito importante dentro dos nossos valores morais, não alimentar ideias nocivas, negativas. São coisas que destroem o tecido social, que abalam as nossas relações afetivas. Então, muitas vezes nós temos quase que de forma instintiva, né, assim, imediata, de um reflexo condicionado, a gente abriga essas ideias. Isso parece que alimenta, né, o nosso espírito. Então, impedir que isso se propague é muito importante, é verdadeiramente uma caridade. Calar-se, fazer silêncio em determinados momentos, tem um valor moral muito importante. Não alimentar intrigas, né? Não alimentar discussões vãs, porque isto não traz, né, não vem ao encontro do propósito
que uma pessoa em sã consciência deve fazer na contribuição de construir uma sociedade mais justa e mais feliz. Por fim, dentro dessa conduta que nos parece ser a mais feliz, nós devemos valorizar qualquer tipo de trabalho. Muitas vezes ele pode parecer irrelevante ou ter uma pequena importância, mas todo trabalho tem a sua importância. Nós temos que aproveitar qualquer oportunidade de sermos úteis, sobretudo aquelas de sermos úteis voluntariamente, né? De doarmos um pouco do nosso tempo, dos nossos talentos, para ajudar uma pessoa, para consolar alguém, para confortar alguém. Muitas vezes, basta que troquemos algumas palavras numa conversa rápida para transmitir confiança, para transmitir bem-estar a alguém que está no momento de aflição. Então, para finalizar, nós nos lembramos daquela afirmação célebre de Kardec sobre o verdadeiro espírita. Como é que se reconhece ele? É pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. É pela sua transformação moral. Isso é o que deve nos caracterizar. Este princípio altamente libertador deve ser refletido por nós. Tornamos a dizer, não para que sejamos obedientes com relação a uma proposta, a uma determinação, mas como uma ideia positiva, saudável, libertadora, que os espíritos nos trazem nas suas mensagens, pensando no nosso bem-estar e na nossa saúde. Deixemos assim que a nossa religiosidade, que a nossa espiritualidade se expandam, né? Com o seu caráter mais puro e mais profundo. Graças a Deus, peçamos a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça. Confiemos nos nossos amigos espirituais que nos acompanham, interessados sempre no nosso bem-estar e naquilo que efetivamente é importante para o nosso progresso espiritual. Muita paz e saúde para todos. Graças a Deus. Então, queridos, pensando sobre essas reflexões, estamos chegando já ao final do nosso encontro e imbuídos, envolvidos por essas reflexões e essas energias que nos falam de paz, de esperança, façamos a nossa prece, tranquilizando os nossos corações, para agradecer a Deus pela bênção maravilhosa da vida, por essa experiência ímpar que o amor de Deus nos proporciona. Uma experiência que vem fazer com que a cada dia possamos ter aprendizado sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre como vemos, compreendemos e nos relacionamos com o mundo através dos relacionamentos íntimos e os relacionamentos sociais. E por isso pedimos a Deus a bênção da paz para todos nós, a bênção da paz para a humanidade, a bênção da paz para este planeta e para toda forma de vida que pulula na Terra, como espelho da grandeza do amor divino. Então, que possamos nos despedir nesta noite com a paz de Deus em nossos corações, a nos fortalecer para a jornada, a nos dar a certeza e a confiança de que chegaremos a bom termo ao final da jornada.
Que assim possa ser, graças a Deus. Agradecemos, queridos, a todos. E já de antemão marcamos um novo encontro na próxima semana, às 19 horas. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença, pela vibração e por essa fé que compartilhamos todos juntos. Um beijo grande para todos.